Fala aí pessoal, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Estamos aqui preparados para mais uma aula da nossa disciplina de arte, Estado e conflitos internacionais. E como tema vocês podem ver, a temática vai em torno da arte estética na modernidade. Preparados? Vamos lá? Tranquilo? Muito bem, muito bem, muito bem. Primeira ideia então que eu quero passar para vocês é exatamente o que vocês têm que fazer nessa aula. Então, assistir a aula do professor Antônio Djalma, acessar os slides que estou postando no AVA na sequência, e nós temos a nossa segunda atividade do bimestre, essa atividade 2, que a descrição vai estar no final. Então, fiquem atentos até o final, para vocês verem até como é que nós vamos propor essa atividade, e uma atividade que vale nota, mas também um desafio para a gente brincar um pouquinho aqui e valorizar um pouco os conhecimentos que a gente tem adquirido nessa disciplina. Beleza? Então, se vocês estão me acompanhando bem, né, ao longo dessa disciplina, nós falamos um pouco da arte estética num contexto geral, falamos de uma arte estética lá na antiguidade, numa antiguidade antes das duas culturas principais, onde a escrita vai predominar e vai valorizar formas e estilos estéticos, que é a cultura greco-romana. Então, antes da Grécia e Roma, depois da Grécia e Roma, fizemos uma aula aqui especificamente só sobre a arte do período medieval, e agora vamos fazer essa transição do período medieval para a Idade Moderna, passando especificamente pelo processo do Renascimento. Beleza? Então, alguns elementos aqui são importantes nesse contexto histórico, nessa passagem da estética na era medieval, da arte estética na era medieval para a era moderna. Quais são esses aspectos importantes? Bom, primeiro, como vocês podem ver no nosso slide, a gente vai ter lá o seguinte, que essa passagem, assim como qualquer outro período histórico, ela vai ser construída por intermédio de ações dos homens, das sociedades, que além de modificarem a história da humanidade como um todo, também vão construir e alterar várias fronteiras culturais. E é óbvio que isso vai ter um impacto significativo na produção da arte, porque a arte seria uma manifestação dessa cultura. E um desses processos ocorre entre os séculos XIV e XVI, né, por meio do movimento científico, cultural, podemos dizer também político, podemos dizer também econômico, que vai ter na sua base, na sua estrutura, essas ideias do Renascimento. E que vai começar lá na Itália, mas que se espalha muito rapidamente por toda a Europa e vai influenciar pensadores, estudiosos, artistas, cientistas, filósofos e também, obviamente, toda a produção da arte, das ideias em relação às obras de arte desse período. O fato é que nesse momento histórico o que está acontecendo é uma percepção, uma modificação na visão de mundo. Lá na aula sobre a arte estética na medievalidade, na Idade Média, nós vamos perceber que a arte refletiu uma visão de mundo específica. Vocês lembraram das esculturas, das construções dos castelos, das igrejas e até mesmo da iconografia cristã medieval. Toda a proposta de arte está voltada especificamente para essa visão de mundo cristã, essa visão de mundo teocêntrica. Na medievalidade, a vida das pessoas, por conta das guerras que eles vão passar e por conta dessas ondas migratórias, vão forçar a população, as sociedades a viverem restritas nos feudos, no campo. Só que com o reflorescimento do comércio, sobretudo entre os feudos, né? Lá naquele contexto dos burgos, com o crescimento do comércio por essa classe dos burgueses, habitantes dos burgos, a vida vai voltar-se para as zonas urbanas, vão criar pequenas cidadelas, pequenas zonas urbanas onde as pessoas vão comercializar seus produtos. E é nesse âmbito que as pessoas até então viviam isoladas no universo social da igreja, dos feudos, e agora vão trocar informações, culturas, elementos, né, econômicos, políticos, visões de mundos diferentes nessas trocas comerciais. Só que isso não acontece apenas numa espécie de zona urbana dos feudos, isso acontece também com o mundo inteiro. Os senhores passam a ter casas na cidade, uma vida cidadina começa a florescer, e grandes famílias, grandes mercadores começam a expandir o seu comércio, a não estar restrito mais a essas zonas urbanas dessas cidades, mas começa a expandir para o Oriente, para o Norte da África, para a América, com a descoberta de novas rotas marítimas e assim por diante.
Uma ideia importante aqui é exatamente a influência que o mar Mediterrâneo tem nesse reflorescimento do comércio. Como não havia um mundo globalizado, as pessoas só conheciam o exterior raramente por meio das importações de produtos específicos, seja de especiarias, seja de matéria-prima, de metais preciosos. Então, era assim que eles conheciam o mundo fora daquele contexto. Mas todos esses comerciantes tinham então um eixo principal, as suas rotas marítimas estavam ali no mar Mediterrâneo. E nesse mar era feita a comercialização dos produtos que vinham lá do Oriente, mas depois, com o tempo, também do norte da África, e depois também era a base da entrada para as navegações pelo Oceano Atlântico e, portanto, pelas Américas. Do Oriente vinham artigos de luxo, metais preciosos, ouro e prata, que estavam se tornando escassos em boa parte do território europeu. E esses metais tinham importância comercial, já que o pagamento dos produtos orientais era feito em ouro, em prata, em cobre, em bronze e assim por diante. Esses metais preciosos eram a moeda de troca da época. Claro que, com o reflorescimento do comércio, o surgimento da moeda, né, a retomada desse tipo de trocas comerciais, não mais apenas em produtos, por meio do escambo, mas agora por meio de um valor monetário da moeda, do capital, também começa a ser ressignificado nesse período. De acordo com esse contexto histórico, nós vamos ter então uma Europa medieval dominada em sua maior parte pela cristandade católica e uma outra parte pela cristandade ortodoxa. E diante disso nós temos aí os grandes rivais desses cristãos, que seriam os muçulmanos, os mouros, que eram considerados infiéis. Portanto, as cruzadas, né, e todo esse movimento de retomada de Terra Santa, isso tinha um caráter ideológico e forçava uma série de conflitos entre essas duas culturas religiosas. E esses infiéis estavam organizados em grandes impérios, como o Grande Império Otomano, o Safávida e o Mongol. Puxa, faltou um Nzinho, Mongol, né? E esses impérios eram potências que tinham uma característica terrestre, visto que mantinham rotas comerciais por terra, sobretudo no Oriente, e dominava ali a região de Bizâncio, o antigo Império Bizantino, que agora a Turquia. Então eles vão dominar aquela região, e ali era a porta de entrada do comércio do Oriente com o Ocidente. E eles mantinham essas rotas comerciais por terra, enquanto os cristãos começaram a criar essas rotas e a dominar as rotas marítimas. E, portanto, vão desenvolver uma marinha mercante, militar, para realizar essas trocas comerciais. Ainda nesse contexto histórico, devido às necessidades de sobrevivência e de fortalecimento frente a esses inimigos externos, a Europa se manteve na defensiva frente ao Islã. Indiquei para vocês na aula passada a série Grandes Civilizações e falei para vocês que tinha um vídeo, né, um episódio dessa série que faz um pouco esse resgate histórico, que apresenta algumas noções, e o episódio era sobre o Império Carolíngio. Espero que vocês tenham assistido e vocês vão perceber exatamente que, graças ao Carlos Martel, que vai ser considerado depois o Carlos Magno, graças à expansão do Império Carolíngio, que vai receber a missão do Papa, né, de cristianizar a Europa, de proteger a Europa do avanço dos mouros e dos muçulmanos, né, desses defensores da religião do Islã. Graças a essa fortificação do Império Carolíngio é que nós teremos então uma espécie de tentativa de barrar, né, o avanço dos muçulmanos. Mas o fato é que os muçulmanos vão dominar parte, sobretudo da Península Ibérica, ali na região da Espanha, mais ou menos. Eles vão dominar vários locais deixarão de ser cristianizados e passarão a ser dominados pelo Islã, pela cultura islã. Mas mesmo assim, então, nós vamos ver essa tentativa de barrar, de manter essa defensiva do Islã, sobretudo na região do Mediterrâneo e dos Balcãs. E apesar disso, o século XV sai do seu sitiado continente fortaleza, que é a Europa, e vai se expandir por meio de uma política colonialista na América, mas também por todo o continente africano, porque a ideia era contornar o continente africano para chegar até a Europa, a Índias, para fazer esse comércio. Nesse momento, os europeus descobriram, então, conquistaram e colonizaram diferentes regiões e diferentes culturas. E essa expansão marítima proporcionou o desenvolvimento de novas tecnologias e, sobretudo, o encontro com novos povos,
novas culturas com um território desconhecido. E é óbvio que esse contato com culturas diferentes vai interferir e influenciar a produção artística. Então, esse contato com diversos estilos de arte também vai influenciar, né, os grandes artistas desse período. Nós vamos ver então que muitos grupos detinham uma religiosidade local, que não era cristã nem muçulmana, como é o caso dos próprios índios que habitavam aqui o Brasil, e eles praticavam um tipo de arte que estava alinhado a essa questão cultural. Então, como a arte desenvolvida pelos povos indígenas de diferentes etnias e organizações tribais da América, eles tinham na arte uma forma de culto religioso, uma forma de organização social. A atividade artística era sempre algo próprio do cotidiano, um elemento da vida comum. E por isso era expressa nos objetos de rituais, nos objetos de caça, nos utensílios para cozinhar, nas canoas, nos brinquedos. Então vocês vão ver cerâmica de Tupi-Guarani pré-cabralina, né, antes de Cabral chegar aqui. No centro você vê as vestes cerimoniais para os rituais que os índios faziam aqui. E cestaria dos Wayana-Aparai, que eram decoradas por meio dessa tradição dos índios pataxós. Então vários estilos artísticos que vão influenciar, que os modernos europeus vão entrar em contato a partir dessa mistura, desse contato com diversos estilos de culturas e, portanto, diversos estilos de arte. Estamos falando até agora de um contato com estilo de arte, de cultura, aqui da América pré-cabraliana, pré-colombiana, né? Mas quando esses europeus vão lá para o Oriente, também acontece essa fusão, esse contato com esses diferentes tipos de arte. E no Oriente, os chineses vão encontrar, na verdade os europeus vão encontrar lá no contato com os chineses um Estado centralizado, que ainda vivia num modelo de economia e de política muito parecido com o feudalismo na Europa, mas que eles buscavam se isolar em suas muralhas, em seus feudos, e as obras de arte desse período tentavam recordar ao povo os grandes exemplos e virtudes nas eras douradas do passado, dos seus ancestrais. E os chineses desenvolveram pinturas que expressavam movimento e, sob a influência da religião budista, estátuas que representavam Buda e seus monges. E aí vocês têm algumas representações artísticas desse período. Ora, todo esse contato com culturas e com povos diferentes, e sobretudo com estilos de arte diferentes, vão produzir na Europa uma nova concepção de mundo, uma nova mentalidade. E vão provocar algumas crises na cultura feudal, na cultura cristã. E graças a essas grandes transformações que o povo europeu vai passar, é que nós vamos perceber que certas críticas ao modelo de vida e à concepção de mundo até então, e concepção de homem até então, vão poder ser criticadas e ao mesmo tempo ser demolidas para surgir um novo ideal e uma nova forma de visão de mundo. E é desse modo então que é possível afirmar que o desenvolvimento comercial marítimo proporciona aos europeus contatos com culturas e com outros povos e com artes e com estilos estéticos diferentes, e devido a isso essas grandes navegações vão fazer com que viajantes estudiosos levem diferentes informações para o contexto social na Europa. E essa mudança, esse contato, essa mistura, toda essa transformação que isso vai acontecer, vai possibilitar ao homem europeu nesse período que ele repense a sua própria visão de mundo e, portanto, desenvolva conceitos novos, como, por exemplo, os movimentos do Renascimento, que vai produzir uma emergência de uma mentalidade e uma nova forma de pensar o mundo e a si próprio. E na esteira desse movimento do Renascimento, então, nós vamos ver várias teorias filosóficas, um movimento científico, a valorização de uma racionalidade, de métodos, inclusive para a arte, não só métodos para a ciência, mas inclusive para a arte, que vão alterar radicalmente essa concepção de vida e de mundo. O termo, e aí, portanto, a gente chega nessa grande arte do período do Renascimento, e o termo Renascimento é comumente aplicado à civilização europeia, que se desenvolve lá no início do século XIV, né, século XIV, passa pelo século XV, chega ao século XVI e vai até os meados do século XIX. E nesse período teria havido na Europa um súbito reviver dos ideais da cultura greco-romana.
Mas é importante mencionar que o Renascimento não é apenas um reviver. O termo, a origem do termo, a etimologia do termo tem a ver com isso. Renascer as ideias greco-romanas. Mas o interesse pela cultura greco-romana não foi totalmente ignorado na Idade Média. Não é que eles abandonaram por si próprio, pois o movimento de grande alcance e complexidade, indo além da imitação de estilos clássicos, já acontecia por lá. E embora os artistas da Renascença tenham se inspirado em ideias da antiguidade clássicas, ideias de beleza, ideias de resgate, um elemento que é importante aqui, e inclusive eles reutilizaram algumas de suas técnicas, mas também acabaram desenvolvendo outras, com base do aprimoramento de novos conhecimentos adquiridos na época. E o fato é que nós precisamos salientar aqui que o humanismo foi o ideal central norteador disso. Não é um resgate das ideias greco-romanas, mas sobretudo para revalorizar a figura humanista, a figura do homem. Por quê, professor? Porque até então a figura que era exaltada pela arte, pela cultura, era a figura do Deus, do Theos. Por isso que a arte cristã, embora mantivesse alguns traços característicos da arte greco-romana, algumas técnicas dominadas por isso, o principal objetivo era representar Theo no centro, descrever um teocentrismo. Já na modernidade, sobretudo com a arte renascentista, o objetivo é fazer um antropocentrismo, é promover essa mudança no eixo do pensamento e na visão de mundo. Embora técnicas sejam utilizadas, não sejam esquecidas durante a Idade Média, mas o principal objetivo aqui seria exatamente fazer esse resgate da figura central do homem. E esse ideal pode ser entendido como uma valorização do homem e da natureza em oposição ao divino e ao sobrenatural. E é muito comum a gente falar das artes, a gente vai explorar um pouquinho as artes plásticas, as artes visuais, a escultura, a pintura, né? Mas é importante mencionar que essa visão do Renascimento ela vai ser traduzida também na arte da literatura. Coloquei a imagem do Macbeth, do Shakespeare, justamente para mostrar exatamente como que essa arte renascentista exalta essas características humanistas, né? Em detrimento das características teocêntricas. E um exemplo fundamental, né, do homem vitruviano, do Leonardo da Vinci, é exatamente o elemento simbólico, talvez, mais característico, mais caricato dessa arte renascentista. Porque enquanto a maior parte do período medieval a cultura esteve voltada para uma mensagem religiosa através das suas artes, na passagem para a modernidade, Deus deixa de ser o centro do mundo, posto que é assumido pelo homem. E aí o homem passa a ser o centro de todas essas questões culturais, éticas, morais, políticas, econômicas. E a imagem simbólica do homem vitruviano, do Da Vinci, é exatamente a sintetização desses ideais renascentistas, humanistas e clássico. E um outro aspecto importante, né, que vale a pena ressaltar, é que na arte renascentista há a valorização da racionalidade humana. Ou seja, a defesa desse humanismo passa necessariamente pela defesa de que esse homem é um ser racional. A partir desse momento, as artes também se interessam pelo rigor científico, por dominar técnicas, instrumentos, por criar tecnologias com base nesse ideal racionalista. E isso foi alcançado por meio do conhecimento matemático, geométrico, de grandes artistas, e artistas que não eram apenas artistas, mas eram estudiosos. Veja o caso do Da Vinci, ele manifestava suas ideias por meio da arte, mas também era um matemático, também era um cientista, podemos dizer assim, e também era um sujeito espiritualizado que transmitia não apenas seus ideais por meio da arte, mas em todos os outros projetos científicos que ele tinha. Trabalhando ora o espaço, na arquitetura, ora as linhas e cores da pintura, ou ainda os volumes na escultura, os artistas do Renascimento sempre expressaram os maiores valores da época, racionalidade e a dignidade do ser humano. Isso a gente pode ver na pintura da Capela Sistina, né? Do Michelangelo, e toda a característica do Deus tentando tocar, né? O homem-deus se tocando, que é a representação da criação, mas veja os traços marcantes de uma pintura como essa, que o próprio Deus é uma representação humana, com traços marcadamente humanos. Né? E aí, portanto, nós somos a imagem e semelhança de Deus. A mensagem é uma mensagem, em tese, religiosa da criação, mas com toda uma arte, toda uma aura humanista.
O homem deixa de ser um mero observador e passa a ser visto como a maior expressão desse Deus. No que diz respeito às técnicas renascentistas, nós vamos perceber que os artistas eram guiados pela premissa de investigar o funcionamento e a presença real do mundo aos olhos do homem. O modo como a natureza funciona na ótica do homem. Isso é o que a Revolução Copernicana faz a nível de uma perspectiva científica, né, no modelo astronômico, de fazer com que mudemos o eixo do mundo, mas é também o que vai ser influenciado depois por pensadores como Kant, né, que vai produzir uma revolução científica do pensamento, que diz que tudo isso, todo mundo deve ser observado a partir de uma ótica de um fenômeno puramente humano. E para tanto, isso é um movimento que começa com o Renascimento e que é coroado no Iluminismo, né? Para tanto, eles desenvolveram técnicas de pintura e escultura que buscavam ser o mais real possível. E aí que nós vamos ver que alguns autores, né, que vão se debruçar sobre essa história da arte, eles conseguem completar as 3 conquistas que os artistas do período gótico já haviam iniciado. O domínio dessa ideia de perspectiva, o uso do claro e do escuro, que vai dar uma caracterização para as obras de arte muito mais realista, e, portanto, essa ideia do realismo. Perspectiva é uma técnica utilizada da pintura a partir dos estudos realizados pela geometria e que consiste em representar o espaço de forma tridimensional em uma superfície plana. E graças a essa técnica do claro escuro, você dá essa terceira dimensão de profundidade com uma peculiaridade muito interessante. E essa técnica é capaz de tornar a imagem muito próxima da realidade visual. Então, não há apenas ideias sendo transmitidas por meio da arte, mas há o domínio de técnicas inovadoras para o período que garante esse realismo, que agora não é mais meramente simbólico, mas é uma tentativa de imitar a realidade de uma perspectiva muito real, muito próxima do real. Nós podemos visualizar isso nessa obra de arte chamada Deposição de Cristo, de Giotto. Né? As pesquisas científicas relacionadas à visão, à ótica e à geometria alteraram o desenho tanto na pintura quanto na arquitetura durante o Renascimento. E por quê? Porque eles ajudaram a dar essa noção de profundidade pela convergência de linhas aparentemente paralelas em um único ponto de fuga. Então, na obra de Giotto, a gente vai ver que as imagens sugerem uma ideia de movimento, pois há a ilusão de que as pessoas retratadas se movem no cenário. O modo como você muda o seu ponto de focal, o seu modo, você vai perceber que parece que a imagem está em constante movimento, seja dos anjos em cima voando, seja dessas imagens de profundidade das formas geométricas no azul do céu, seja no modo como as pessoas estão ali se posicionando no momento da deposição de Cristo. Então vejam, é uma obra religiosa, mas com traços marcadamente humanistas e que tenta representar a partir de uma perspectiva realista, né, e com todas esses domínios de técnicas, uma visão antropocêntrica. Também podemos observar essas técnicas na obra A Ressurreição do Filho de Teófilo e São Pedro Entronizado, do Massáquio. Nós vamos perceber que o uso da perspectiva permitiu a utilização de outro recurso, a noção do claro e do escuro, que consiste em pintar algumas áreas iluminadas e outras na sombra, reforçando a sugestão de volume dos corpos. Essa caracterização do claro e escuro, até esqueci de colocar aqui, mas é uma obra renascentista também, que é do Rembrandt, A Volta do Filho Pródigo, que mostra exatamente como o claro e escuro dá uma sensação de movimento. Então você iluminar uma parte da obra e escurecer a outra, você faz com que tenham perspectivas diferentes. E depois eu sugiro a vocês que vocês pesquisem a obra de Rembrandt, né, A Volta do Filho Pródigo, mostra exatamente num cenário muito mais iluminado a figura do pai, com um semblante feliz, sereno, acolhendo o filho pródigo que volta, mas numa figura num plano um pouco mais obscuro, de fundo, numa perspectiva diferente, o olhar sério do irmão mais velho, na famosa parábola do filho pródigo, não gostando muito do que está vendo e ao mesmo tempo se remoendo, e aí acho que as ideias de um texto bíblico remontam um pouco a isso, que mostra exatamente essa característica
do que está no texto bíblico, na obra literária, no texto sagrado, né? A ideia de que ele não gostou e critica o pai. Esse que volta e gasta tudo a fortuna, que declara sua morte quando perde a sua herança, e agora volta, você mata um boizinho lá e faz uma festa. Você nunca me deu nada, me mantenho sempre certinho. Então, como o Rembrandt consegue colocar em contrastes de claro e escuro essas diversas facetas de uma cena como essa. Então, para mostrar exatamente como esse domínio dessa técnica favorece essas mudanças de perspectiva. E os artistas renascentistas conseguiram alcançar o maior realismo, tornando a imagem pintada quase real. E eles demonstravam a valorização do corpo humano e das formas da natureza em suas obras. Então vocês têm exatamente esse cenário. E aí quando você consegue perceber esses traços marcados pelo Renascimento, você consegue perceber que há o uso dessa técnica racionalista, de um uso metodológico de recursos técnicos como esse. Isso é próprio de uma concepção de arte, de uma visão de mundo desse contexto. Isso também vai ter essa noção do claro e do escuro e domínio dessas técnicas, não apenas nas artes visuais, mas também nas esculturas. Então, na obra São Tomé e Cristo, de Verrocchio, esse tipo de representação era possível porque o uso da luz e da sombra permite que os elementos próximos ao foco de luz tenham uma cor mais luminosa. E à medida que os elementos se afastam desse foco, a luminosidade diminui. E com isso nós vamos ter um resultado que as sombras ficam mais intensas e proporciona uma perspectiva de totalidade espacial. Esses recursos e modelos também foram utilizados na escultura e como demonstra os detalhes da expressão na obra do São Tomé e Cristo de Verrocchio. No que diz respeito à arquitetura renascentista, né, nós vamos ter exatamente que a preocupação era em criar espaços compreensíveis de todos os ângulos visuais. E por isso que os construtores utilizaram a justa proporção em todas as partes do edifício. E isso faz com que então essa arquitetura do Renascimento busca ordem e disciplina, pois a ocupação do espaço pelo edifício baseia-se em relações matemáticas estabelecidas de tal forma que o observador possa compreender a lei que organiza de qualquer ponto que se coloque. Ali nós temos a Capela Paz, uma obra renascentista de Philippe Brunelleschi, e com esse intuito os arquitetos da Renascença utilizaram colunas, capitéis suspensos, cornichas salientes, janelas de dupla abertura e altos relevos, para dar exatamente essa concepção de uma justa proporção entre todas as partes do edifício. E agora, fazendo esse passeio muito rápido aqui sobre a arte do Renascimento, né, volto a dizer que nosso livro de cabeceira é o livro História da Arte do Gombrich, e nesse livro do Gombrich nós temos um capítulo dedicado especificamente à arte no Renascimento, inclusive com vários exemplos práticos, né, com várias explicações de pinturas, de esculturas que remontam a esse período. Então fica como leitura complementar a história da arte do Gombrich, já coloquei no lá para vocês, e agora vem o meu desafio aqui. Esse desafio, na verdade, é uma atividade avaliativa que vai encerrar essa parte das atividades parciais do bimestre. Então o que vocês têm que fazer? Primeiro, em duplas ou em trios, vocês devem escolher uma obra de arte da cultura greco-romana, ou da cultura medieval cristã, ou do Renascimento, e vocês devem fazer uma análise observando as seguintes questões. Primeiro, essa obra pertence ao seu povo de origem atualmente? Onde está a obra original nesse momento? Em qual museu, galeria de arte, ou sei lá, uma galeria privada, ou em algum monumento público, ou monumento privado, enfim. De qual material é feita essa obra? Se ela for uma pintura, se ela for uma escultura, se for um monumento arquitetônico, e qual a finalidade original dela? Se dentro de um contexto medieval, cristão, ou dentro de um contexto muçulmano medieval, mas se dentro de um contexto greco-romano, ou dentro de um contexto do Renascimento, qual era a finalidade dela? Faça uma pesquisa, faça uma análise, busque informações, e aí qual que é a atividade que vocês têm que fazer? Feita essa análise, escolhida a obra, feita essa pesquisa histórica sobre esse contexto e respondendo essas perguntas, a ideia é que você elabore um infográfico. Depois eu vou postar no ambiente virtual para vocês um tutorialzinho de tipos de infográfico que você pode utilizar. Tem da plataforma do Canvas, que é gratuito, tem uma parte gratuita que você consegue fazer, criar infográficos, que nada mais é que um recurso visual que nos permite depois publicar, compartilhar. Então a ideia é que vocês criem um infográfico, mas vocês podem utilizar
PowerPoint, pode utilizar qualquer ferramenta digital que vocês julgarem importante. Ah, professor, não quero, pode fazer um infográfico, um cartaz manuscrito, se quiser, com todas as características e objetivos de um infográfico, que é o quê? Tentar demonstrar dentro desse infográfico, respondendo essas perguntinhas. E o objetivo é que você crie esse infográfico, onde no qual vocês consigam demonstrar essas informações dessas 4 perguntinhas. E aí o desafio então vocês vão ter que postar esse infográfico no AVA como uma avaliação para eu poder fazer a avaliação e julgar se bom, mal, se certo, se atender o objetivo, se não atender o objetivo e assim por diante. Mas o meu desafio ainda, minha brincadeira, é que vocês possam levar além esse infográfico, fazendo uma pesquisa desse tipo, respondendo essas perguntas no infográfico, que vocês publiquem no Instagram, no Facebook, apresentando um relato sobre esse povo na descrição dessa postagem. Você faz lá, essa é uma obra de arte que remonta a um contexto XYZ, e que dentro desse contexto ela tinha a intenção de transmitir essa mensagem, essa ideia, e utiliza-se de técnicas artísticas desse período, com essas características, e vocês façam exatamente essa caracterização, né, numa descrição. Não precisa ser muito extensa, mas 1 parágrafo ou 2 parágrafos, né, de descrição vocês conseguem fazer esse contexto, mas o objetivo é então que vocês postem o infográfico dessa imagem, respondendo essas perguntinhas e faça uma descrição desse contexto. Publique no Facebook e no Instagram, e ao fazer a publicação, daí vem a segunda parte desses desafios, dessa brincadeira. Quem tiver um maior engajamento, né, se vocês comprarem a ideia, não é obrigatório fazer a parte da postagem, fiquem tranquilos. Mas se quiserem brincar e se divertir, eu vou dar lá um prêmio para vocês, né? Vocês devem ter acompanhado algumas lives minhas, eu tenho um projeto pessoal aí de cursos online, e eu posso sugerir, fazer um sorteio ou premiar o grupo, né, o trio, a dupla, que mais tem curtida, que mais teve engajamento. Eu sorteio lá entre os integrantes lá um curso online especificamente, que vale horas complementares, um curso do professor Djalma, e nós temos também alguns livros para sortear. Então a ideia é que o grupo ganhador, que teve maior engajamento com curtidas, né, ou compartilhamentos, que teve o maior alcance de pessoas, que eles sejam premiados, né, concurso para todos os integrantes e com o sorteio de um livro autografado do professor Djalma, beleza? Vamos lá? Vamos se divertir, brincar com isso e transmitir para as redes sociais ideias como essas? Se vocês toparam o desafio, tamo junto, a gente troca mensagens sobre os detalhes e ficamos por aqui. Valeu, um abraço, hasta la vista!